Alpbach é uma pequena vila alpina localizada no coração do Tirol austríaco, conhecida mundialmente por sua estética preservada e pela harmonia perfeita entre tradição, natureza e arquitetura. Suas casas de madeira decoradas com flores coloridas nas sacadas seguem regras rígidas de construção que mantêm a identidade local intacta há décadas. Cercada por montanhas imponentes e vales verdes, a vila transmite uma sensação de tranquilidade rara. Caminhar por suas ruas é vivenciar o silêncio dos Alpes, o som distante dos sinos e a atmosfera acolhedora de um lugar que parece existir fora do tempo. Os templos de Kyoto representam a essência espiritual e cultural do Japão, preservando tradições que atravessaram séculos. Espalhados por montanhas, florestas e bairros históricos, esses templos refletem o equilíbrio entre arquitetura, natureza e filosofia oriental. Kyoto foi a antiga capital do Japão e concentrou grande parte do desenvolvimento cultural do país. Cada templo carrega histórias ligadas ao budismo, ao shintoísmo e à arte japonesa. Alguns são famosos por seus jardins zen, feitos para a contemplação silenciosa, enquanto outros se destacam por pavilhões dourados, caminhos de bambu e lagos serenos. A Mesquita Azul, oficialmente conhecida como Mesquita de Sultan Ahmed, é um dos maiores símbolos de Istambul. Famosa por seus milhares de azulejos azuis que decoram o interior, ela combina elegância arquitetônica com espiritualidade. Suas cúpulas em cascata e 6 minaretes dominam o horizonte da cidade. Construída durante o auge do Império Otomano, a mesquita foi projetada para impressionar visitantes e fiéis. A iluminação natural cria um ambiente sereno, reforçando a sensação de grandiosidade e devoção que faz da Mesquita Azul um marco cultural e religioso. Mont Saint-Michel é uma ilha rochosa localizada na costa da Normandia, famosa por sua abadia medieval no topo. Durante a maré alta, o local se transforma em uma ilha isolada. Na maré baixa, pode ser acessado por terra. A abadia foi construída ao longo de séculos e combina elementos românicos e góticos. Ruas estreitas, muralhas e edificações antigas compõem o conjunto histórico. O local teve importância religiosa, militar e cultural ao longo da história francesa. A interação constante entre arquitetura e fenômenos naturais faz de Mont Saint-Michel um dos cenários mais reconhecidos do mundo. Santorini é uma das ilhas mais impressionantes do mundo.
situada no Mar Egeu e formada a partir de uma gigantesca erupção vulcânica que moldou sua geografia única. As famosas casas brancas com cúpulas azuis se espalham pelas falésias, criando um contraste marcante com o azul intenso do mar. Ruas estreitas, escadarias sinuosas e vilarejos suspensos sobre a caldeira transformam cada vista em um cenário cinematográfico. Além da beleza, Santorini guarda vestígios de antigas civilizações e histórias ligadas ao vulcanismo e ao mar. O pôr do sol observado das vilas mais altas é considerado um dos mais belos do planeta, tornando a ilha um símbolo de encanto, mistério e contemplação. A Plaza de Maio é o centro histórico e político de Buenos Aires, carregando consigo momentos decisivos da história argentina. Cercada por edifícios emblemáticos, como a Casa Rosada, ela foi palco de manifestações populares, discursos históricos e eventos que moldaram o país. Ao longo do tempo, tornou-se um símbolo de participação cívica, memória coletiva e identidade nacional. Mais do que uma simples praça, a Plaza de Maio representa as lutas, conquistas e transformações da sociedade argentina, sendo um espaço onde passado e presente continuam a se encontrar. A Praça de São Marcos é o coração histórico de Veneza e um dos espaços mais emblemáticos da Europa. Cercada por construções monumentais, ela reflete séculos de poder político, religioso e comercial da antiga República de Veneza. A Basílica de São Marcos, com seus mosaicos dourados e influências orientais, domina o cenário ao lado do campanário e do Palácio Ducal. Ao longo da história, a praça foi palco de cerimônias oficiais, celebrações e acontecimentos marcantes. Hoje, continua sendo um ponto de encontro vibrante, onde arquitetura, história e vida cotidiana se misturam, criando uma atmosfera única que simboliza a grandiosidade e a identidade veneziana. O Arco do Triunfo é um dos monumentos mais emblemáticos da França, localizado no coração de Paris. Construído para celebrar vitórias militares e homenagear soldados franceses, ele se destaca pela imponência e pela riqueza de detalhes escultóricos. Sob o arco está o túmulo do soldado desconhecido, símbolo de memória e respeito. Do topo do monumento é possível observar a organização urbana da cidade, com avenidas que se espalham em todas as direções.
O Arco do Triunfo representa orgulho nacional, história e a grandiosidade arquitetônica francesa. A Abadia de Westminster é um dos edifícios mais importantes da história do Reino Unido e um símbolo duradouro da monarquia britânica. Construída em estilo gótico, ela impressiona pela grandiosidade e pelos detalhes arquitetônicos refinados. Ao longo dos séculos, foi o local de coroações, casamentos reais e funerais de figuras históricas marcantes. Em seu interior estão sepultados reis, rainhas, cientistas, escritores e líderes que ajudaram a moldar a história britânica. Caminhar pela abadia é atravessar diferentes períodos da história, observando como tradição, religião e poder se entrelaçaram para formar a identidade de uma das nações mais influentes do mundo. A costa amalfitana se estende ao longo do sul da Itália, acompanhando falésias íngremes que mergulham diretamente no mar Mediterrâneo. Pequenas cidades coloridas parecem esculpidas na rocha, conectadas por estradas sinuosas e vistas panorâmicas marcantes. Ao longo da costa, igrejas históricas, portos antigos e praças estreitas revelam a relação profunda entre o homem e o mar. A região teve grande importância comercial durante a Idade Média, deixando como herança construções, tradições e uma identidade própria. O contraste entre o azul intenso do mar, o verde das montanhas e as fachadas claras das casas cria um cenário que se tornou referência mundial em paisagem costeira e urbanismo histórico. Localizado na cidade de Granada, o Palácio de Alhambra é um dos maiores símbolos do legado islâmico na Europa. Construído originalmente como uma fortaleza no século XIII, o complexo se transformou em um conjunto de palácios, pátios e jardins que impressionam pela riqueza de detalhes. Suas paredes são cobertas por padrões geométricos, inscrições árabes e mosaicos minuciosos, que revelam um domínio avançado da arquitetura e da arte decorativa. Os jardins do Generalife complementam o cenário com fontes, canais de água e vegetação cuidadosamente planejada, criando uma atmosfera de equilíbrio e contemplação. A Alhambra representa um ponto de encontro entre culturas, refletindo séculos de história, conquistas e transformações que marcaram a Península Ibérica. Bagan é uma vasta planície localizada em Myanmar, famosa por abrigar milhares de templos, pagodes e estupas construídos entre os séculos 9 e 13.
Durante esse período, a região foi o centro espiritual e político de um poderoso reino. Ao amanhecer e ao entardecer, a paisagem se transforma com a luz suave, iluminando as estruturas antigas, criando uma atmosfera quase mística. Cada templo apresenta características únicas, refletindo diferentes estilos arquitetônicos e crenças religiosas. Bagan representa a devoção, a organização social e a riqueza cultural de uma civilização que deixou um legado monumental. Chichén Itzá foi um dos principais centros urbanos da civilização maia e hoje é um dos sítios arqueológicos mais conhecidos do mundo. Localizado na península de Yucatán, o complexo revela conhecimentos avançados de astronomia, matemática e engenharia. A pirâmide de Kukulcán é o maior destaque, projetada para criar efeitos visuais ligados aos equinócios. Além dela, o local abriga templos, campos de jogos cerimoniais e observatórios. Chichén Itzá demonstra como os maias compreendiam o tempo, os ciclos da natureza e o movimento dos astros, deixando um legado científico impressionante. Angkor Wat é o maior complexo religioso já construído e um dos monumentos mais impressionantes da humanidade. Localizado no Camboja, ele foi erguido durante o auge do Império Khmer e originalmente dedicado ao hinduísmo, sendo posteriormente transformado em templo budista. Suas torres simétricas, corredores extensos e relevos detalhados contam histórias mitológicas e cenas do cotidiano antigo. Cercado por fossos e áreas verdes, Angkor Wat demonstra domínio avançado de engenharia e planejamento urbano. Mais do que um templo, ele representa a força espiritual, política e cultural de uma civilização que deixou marcas profundas na história do Sudeste Asiático. Petra é uma das cidades antigas mais impressionantes do mundo, escondida entre cânions de rocha avermelhada no sul da Jordânia. Esculpida diretamente nas montanhas pelos nabateus, ela revela uma combinação extraordinária de engenharia, arte e adaptação ao ambiente desértico. Mas Petra vai muito além dessa fachada icônica, com túmulos, templos, teatros e sistemas hidráulicos avançados. O acesso pelo estreito desfiladeiro conhecido como Sikh aumenta ainda mais o impacto visual ao revelar, de forma gradual, o famoso tesouro. Essa cidade demonstra como uma civilização conseguiu prosperar em um ambiente hostil, criando um legado arquitetônico que resiste ao tempo e continua a surpreender o mundo moderno. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber vídeos novos todas as semanas. Um abraço e até a próxima!